Vamos falar agora de previsão do tempo? Hora de conversar com a Maria Júlia Coutinho. Boa noite, Maju. O que você destaca? Aqui choveu e relampagou. Aqui tá chovendo e repangalejando. Aqui tá chovendo e chega tá pingando. Aqui relampeou e agalou tudo. Oi meninas e meninos, tudo bom? No vídeo de hoje, um tutorial para você saber de tudo sobre previsão do tempo. É zoeira. Na verdade, a gente vai falar sobre massas de ar, mas eu garanto para vocês que vocês nunca mais verão uma previsão do tempo da mesma forma, que vocês vão começar a sacar muito mais sobre isso e sobre a estabilidade dessas massas de ar também. Então, bora começar? Nossa aula de hoje, massas de ar que atuam no Brasil. Antes de mais nada, vamos lembrar do nosso recadinho sagrado. Dúvidas no EO, quarta-feira, às 16 horas, certinho? Vamos lá! Massas de ar. Vamos retomar o conceito que a gente já trabalhou, mas vamos dar uma reforçadinha aí. Antes da gente revisar esse conceito, eu gostaria que vocês pegassem um caderno, anotassem tudo, acompanhem. Tive um cuidado muito grande para elaborar essa aula. Vou deixar o link desse slide que eu fiz um preze, então para quem quiser depois acompanhar, fazer um resuminho a partir dele, pode, rola, viu? Então vamos. As massas de ar são grandes porções de ar que apresentam condições internas semelhantes de temperatura, de pressão, de umidade. Elas são homogêneas, influenciadas pela região onde são formadas. Se a gente vai pensar no lugar onde essas massas de ar foram formadas, nós temos que pensar que elas podem ser equatoriais, aquelas formadas próximo da linha do Equador, tropicais, próximo do Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, e as polares, Polo Norte e Polo Sul, certinho? Vamos ver as características das massas equatoriais? Vocês já estão sacando de zonas equatoriais, zonas polares, as zonas climáticas, então vai ficar muito mais fácil. Elas são formadas nas baixas latitudes, em torno de 5 graus norte e 5 graus sul, ou seja, na proximidade aqui da linha do Equador. Acompanhem o mouse. São formadas próximas às áreas oceânicas, então elas são muito úmidas e vão ser responsáveis pela formação de chuva, de umidade, e também são de temperaturas elevadas, porque estão próximo da linha do Equador, e a gente sabe que os raios solares incidem ali perpendicularmente à região mais quente do planeta. Então é essa faixa aqui, ó. Então, essas massas rosinhas que eu tenho aqui são massas equatoriais. O Brasil, nós vamos ter a massa equatorial continental e a massa equatorial atlântica, influenciando aí o nosso território. C de continental, A de atlântica, e aí nós já sabemos que o M é de massa e o E de equatorial que nós vimos anteriormente, tá? Atlântica, porque é formada ali no Oceano Atlântico. Massas tropicais. Suas regiões de origem são nas áreas próximas aos trópicos de Capricórnio e de Câncer, por isso ela é tropical. Entre as latitudes de 25 e 30 graus, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Então, aqui e aqui, certo? Essas rosinhas claras aqui. E aqui nós temos as formações de deserto, tá? São bastante úmidas, no entanto, se formadas em áreas continentais, normalmente serão secas. Olha só, se ela for formada no continente, geralmente ela será seca. Se for formada no Oceano Atlântico, ela será úmida. Só queria fazer uma ressalva, vou até voltar para mostrar para vocês. Essa massa de ar aqui, ó, equatorial, ela é uma exceção. A massa de ar equatorial continental, ela é úmida. Por quê? Por causa da floresta amazônica, a quantidade de vapor que a gente tem ali por conta da evapotranspiração, e nós temos também o rio Amazonas, então ele é bem úmido. Nesse caso aqui, ó, essa massa de ar vai ser úmida. Massas de ar polares, elas formam-se nas regiões próximas ao Polo Sul ou ao Polo Norte, sempre nas latitudes superiores a 50 graus. São essas azuis, galera, próximas aos polos Norte e Polo Sul. Geralmente são mais frias e seca. A oceânica, ela tende a ser mais úmida. E a que atua no Brasil é a massa polar atlântica, ela é oceânica, portanto, mais úmida. À medida que ela vai avançando aí para o Brasil, ela vai perdendo um pouco das suas características de umidade.
certo? Essas massas de ar, elas vão se comportar de maneira diferente conforme ocorrer as estações do ano. Eu tenho um mapinha aqui para poder mostrar isso para vocês. Então, no inverno, algumas vão se retrair e no verão elas vão avançar. A gente vai ter sempre essa dinâmica. Tem uma imagem para poder representar um pouco dessa dinâmica, dessa chegada dessas massas de ar. E geralmente são imagens assim que a gente vê na previsão do tempo, né? Então agora você sabe, quando vier chuva, que massa de ar está chegando, né? Massa de ar úmida. Quando a gente passa por um período de seca muito grande, quem é que está atuando? Vai ser uma massa continental ou a massa polar avançando aí no inverno na região centro-oeste, ou até mesmo quando ocorre a friagem, quando caem um pouco as temperaturas, na região norte também temos a atuação dessas massas de ar. A dinâmica das massas de ar, é importante falar de circulação de ar, tá? Vamos lá ver o que é? A circulação de ar, ela está associada à pressão atmosférica, ela é responsável pelo movimento do ar. Guardem isso aí. A circulação do ar no espaço em que vivemos depende das zonas climáticas da Terra. Por quê? Por conta do eixo de inclinação. Lembrem que na zona tropical nós temos a incidência perpendicular desses raios. Então, aí é mais quente e o ar fica mais leve, enquanto que nos polos e nas zonas temperadas eles já são mais inclinadinhos. O ar às vezes vai ser mais frio, mais pesadão. A relação com a zona climática é algo que a gente tem que guardar no cabeção. Por causa desse fator temperatura, cria-se em nosso planeta áreas de alta, ou seja, mais frias, e baixa, mais quentes. Isso é o que? Alta e baixa pressão. Fiz o esqueminha aqui para vocês, ficou lindinho, né? Faz aí no caderno também, hein? Olha só. Nas áreas de baixa pressão, ou seja, nas áreas mais quentes, nós temos concentração de umidade, formação de nuvens e favorecimento de chuva. O ar é mais leve, ele tende a subir. Nas áreas de alta pressão, ou seja, as áreas mais frias, nós temos a retirada da umidade por essas massas, ar seco, menos nuvens se formando e diminuição das chuvas. Certinho? Em temperaturas mais baixas, tem a propriedade de ser mais pesado e dispersar-se pela atmosfera, indo para as regiões mais quentes de baixa pressão. Isso aqui, ó, pessoas, o esquema de circulação do ar. Observe o esqueminha porque ele vai resumir tudo aquilo que está lá no texto. Façam o desenho, o esquema aí no caderno, pessoas. As áreas mais quentes, que recebem a incidência direta dos raios solares, lembra a zona intertropical? Essa massa de ar ela tende a subir porque ela é mais leve. Portanto, é uma área de baixa pressão, que também pode ser chamada de ciclonal. A massa de ar mais fria, ela é pesadona porque ela foi formada lá na zona polar, então ela tende a descer e ocupar a área dessa massa de ar que estava aqui, que é mais leve e subiu. Então ela é anticiclonal, formada numa área de alta pressão, beleza? Entenderam? Baixa pressão lá na zona equatorial e zona tropical. Alta pressão ocorrendo lá na zona polar. Agora a gente vai ver massa de ar por massa de ar. Calma, 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 calma. Nós vamos falar das massas de ar que atuam no Brasil. A gente não vai ver todas do mundo não, hein? Calma. Vamos começar? Massa equatorial atlântica. Ela é quente e úmida. Claro, ela é formada no Oceano Atlântico e Pacífico. Ela é formada aqui, na zona equatorial. A linha do Equador passa bem aqui no Brasil. Na convergência dos ventos alísios. Nesse período no verão, nós temos aqui a atuação dos ventos alísios. O que é isso? Lembra que a gente falou de circulação atmosférica? Que, nesse caso, as massas de ar elas tendem a subir, são mais leves, formando áreas de baixa pressão. Nessa brincadeira dessa circulação atmosférica são formados os ventos alísios. E eles vão atuar nessa região durante o verão, certo? No verão, sua localização estende próximo à linha do Equador. No verão, ela vai vir aqui por toda essa região. A atuação dela se dá principalmente na região norte e na região nordeste.
Quando chega o inverno, ela se retrai e vai ficar mais localizada na região norte. Quase que não atua na região nordeste. Tá aqui, ó. Inverno apenas na região norte. Ao encontro da massa polar provoca chuvas de frente ou frontais com alta intensidade. Presta atenção. Quando é inverno, a massa equatorial atlântica está aqui, ó, da região norte, certo? E aí, a massa polar atlântica, ela avança nessa região e vai encontrar com a massa equatorial atlântica. Aí a gente diz que ocorreu uma frente. Nesse encontro dessas duas massas de ar, nós vamos ter chuvas frontais de alta intensidade. Então, quando fala assim, está chegando uma frente fria aí, pá, de repente vem chuva, que fala lá na previsão do tempo, em relação a esses fenômenos. Então, a gente tem um encontro de uma massa de ar quente com uma massa de ar fria, e no encontro delas, chuva. Tranquilo? Vamos para o próximo? Massa equatorial continental. Essa já é formada no continente. Nós não temos mais o oceano. Mas guardem, ela é quente e úmida. Por quê? Eu já falei para você, né? Ela é quente e úmida porque ela é formada aqui na região da Amazônia, na zona equatorial. Então, a gente tem uma baita de uma floresta que está liberando aí umidade o tempo todo, seja por causa da vegetação ou por conta da evaporação do rio Amazonas. Por isso ela é quente e úmida. Forma-se na região amazônica, região de baixa pressão, falei para vocês, movimento convectivo devido à divergência dos ventos alísios. De novo, nós temos no verão aqui, na área de atuação dessa massa de ar, a formação dos ventos alísios, por ser áreas de baixa pressão, então mantém uma circulação aí grande. No verão ela se estende para o sul, no inverno ela se retrai. Aqui, ó, gente. Verão pleno, ela avança para a região sul, centro-oeste, trazendo umidade. Então, toda a formação de chuva que a gente tem no verão é decorrente da massa equatorial continental. Daí a importância da floresta de pé, hein, pessoas? Esse trem de desmatamento não rola. No inverno, ela vai retrair, vai ficar concentrada mais na região amazônica. E o recuo da massa equatorial continental no inverno e, ao mesmo tempo, o avanço da massa polar atlântica proporciona um fenômeno que é chamado de friagem. Quando ela recua, a massa polar está avançando. Acabei de falar isso para vocês, ela avança no inverno, certo? Quando ela chega aqui na região amazônica, forma friagem, é uma queda brusca de temperatura, vai ficar um pouquinho mais frio, dá um choque térmico danado para os animais, é bem diferente, muda por alguns dias a dinâmica aí climática da Amazônia. Próximo, vamos? Massa tropical atlântica. Ela é formada aqui entre o Atlântico e Pacífico, ela está associada aos anticiclones do Atlântico Sul. Lembra quando nós falamos das áreas de alta pressão? Ela é formada por duas camadas. Então, nós temos aí a parte inferior, que é fria e úmida, e a superior, que é quente e seca. Então, há uma superposição aí de camadas. Agora, olha só. No geral, nós vamos caracterizá-la como sendo quente e úmida. Por mais que ela tenha essas características, nós vamos falar que ela é quente e úmida. Por quê? Ora, se ela é formada no oceano, numa região tropical, à medida que vai passando aí o tempo, ela vai perdendo essas características quando atua no Brasil, mas nós vamos trabalhar assim, quente e úmida. Ela é responsável pela formação de nuvens, cúmulos, que são nuvens grandes, densas, bem verticalizadas, como se fossem os gomos, relacionada aí à convecção do ar, mas acontece em áreas mais restritas. Não existe uma grande amplitude dessas nuvens. Ela está associada a pouca chuva orográfica lá no litoral. E no inverno, com o deslocamento, chega aqui, ó. No inverno, com o deslocamento das áreas de alta pressão, ou seja, as áreas anticiclonais do Atlântico Sul, olha aqui o vento alísio, certo? Ela vai ser responsável por um tempo mais seco, um céu mais limpo, com ausência de chuvas aqui nessa área, onde ela vai atuar no inverno, certinho?
nós já sabemos que ela é formada na zona tropical, ali no Trópico de Capricórnio, atua em áreas extensas no litoral brasileiro, essa é a atuação dela durante o inverno, e aqui é a área que ela acaba por atuar durante o verão. No verão, uma coisa interessante para a gente estar falando também é que ela é responsável pela formação das chuvas orográficas. Chuvas orográficas? Sim, nós vimos semana passada, que é aquela chuva que ocorre quando a massa de ar vai avançando, aí ela encontra um relevo. O relevo vai funcionar como barreira. Chove na parte litoral, mas quando a massa de ar passa, ela já passa seca, sem umidade. Essa aqui é a chuva orográfica. Então estão aí as características da massa de ar tropical atlântica. Massa tropical continental. Aqui a gente já não tem a nuvenzinha mais, porque ela é seca, quente e seca. É formada na região dos trópicos, tá? Está associada à baixa depressão do Chaco, parte da Argentina e do Paraguai que eu falei para vocês. Que essa região do Chaco é essa região aqui, ela é formada bem nessa área. Resulta do grande aquecimento no verão. A massa de ar quente e seca é instável com atividade convectiva intensa de até 3.000 metros. Vocês estão vendo o oceano aqui? Não, ela é seca, gente. Tá? Por mais que seja uma área tropical, que tem incidência lá direitinha dos raios solares, ela é seca, porque ela é formada nessa região aqui do Paraguai e da Argentina. A precipitação é muito fraca, quase que não ocorre. O céu fica pouco nublado, o que favorece ainda mais o aquecimento do dia e o resfriamento à noite. Lembra quando a gente falava de amplitude térmica? É uma dessas características aqui vinculadas à massa tropical continental. Não tem umidade, ela é seca, então durante o dia é um calor do caramba e à noite a temperatura tende a baixar. Tá bom? Principalmente isso no inverno. Essa massa pode provocar, sobretudo no centro-oeste, alternância das estações dos períodos chuvosos também secos. Então, essa massa de ar no inverno é responsável pelas estações mais secas do Brasil, principalmente na região centro-oeste. Vamos para a próxima? Para terminar, massa polar. Fria e úmida. Mas geralmente as massas de ar fria não são secas? Não, gente. A massa de ar polar atlântica, ela é formada no Oceano Atlântico, ali na porção do Polo Sul, mas no Oceano Atlântico. Então, inicialmente, ela é úmida, fria e úmida. A partir do momento que ela vai avançando aí pelo Brasil, ela vai se tropicalizando e perdendo as suas características. Por isso que ela também é uma massa de ar instável. Ela começa estável com as suas características. À medida que ela vai avançando, ela vai perdendo essas particularidades. Ela é muito mais intensa no nosso país no inverno. No verão e na primavera, a atuação dela se dá mais aqui na região sul. Ela é formada próximo da Argentina, na Patagônia. Ao penetrar no Brasil, ela vai provocar uma frente fria, com declínio da temperatura. No momento que ocorre o encontro dessas duas massas, vai formar aí as chuvas frontais. Elas não ficam limitadas apenas à região sul e sudeste, ocorre muito também na região nordeste. Aqui dá até um exemplo. Então, a massa polar atlântica, quando encontra com a massa tropical atlântica, nós temos o quê? A chuva frontal. Uma coisa importante para a gente dizer também, que o encontro dela com a massa tropical atlântica proporciona muita chuva na região sudeste. Aqui cita até o exemplo das chuvas da região serrana do Rio de Janeiro, que causam grandes desastres, deslizamentos. A gente sempre está ouvindo essas histórias aí no jornal quando chega esse período de chuvas. Finalizando aqui, para a gente terminar o assunto, essas massas de ar, elas atuam bastante na região sul do Brasil, proporcionando no inverno temperaturas baixíssimas, muitas vezes elas podem chegar abaixo de zero. E quando essa massa de ar vai avançando, ela se tropicaliza, perdendo essa característica de umidade e frio, ficando então mais seca aqui na região central do Brasil. Acredito que agora dá para entender um pouquinho a respeito dessa dinâmica.
entender mais também a respeito das oscilações que ocorrem, né, de temperatura, por que tem hora que é tão chuvoso, por que tem hora que é mais seco, entender melhor a previsão do tempo, ficar preparado para o Enem também, faça a atividade com muita dedicação e faça também a correção da atividade passada, que tem vídeo fazendo a correção, tá bom? Um grande beijo e tchau, fui!